Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, eu quero falar de um tema hilário da psique feminina que muitos de vocês se questionam, ela não perdeu o interesse do nada. Bom, se você quer entender a mentalidade feminina em profundidade, sem um mimimi de coach de relacionamento, você está no lugar certo. Você já passou por isso? Tudo parecia estar indo bem, conversa fluindo, interesse claro, e de repente, do nada, ela esfria. Para de responder igual, muda o comportamento, fica distante, e você fica tentando entender onde foi que tudo deu errado. Pois é, agora repara nisso. Esse do nada quase nunca existe. Existe um padrão, um comportamento, algo sutil que foi acontecendo, e você simplesmente não percebeu. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Ela não perdeu o interesse do nada. Existe uma lógica por trás da atração. Existe um funcionamento psicológico que a maioria ignora. E quando você entende isso, você começa a enxergar o jogo de outra forma. Agora eu quero saber de você. Já viveu uma situação assim? Em que parecia tudo perfeito e de repente mudou? Comenta aqui, porque isso acontece mais do que você imagina. Eu vou ser direto com você. Você acha que ela mudou do nada, né? Pois é aí que começa o erro invisível que mata a atração. Porque na sua cabeça, a psique feminina é instável, imprevisível, mas na prática, o que mudou foi a forma como você começou a se posicionar. Repara nisso, no começo, você era mais centrado, mais leve, mais desapegado, então ela respondia a isso. Agora você ficou previsível, disponível demais, emocionalmente dependente. E aí, meu amigo, você revelou uma reação que já existia nela. Agora olha só, senhores. A atração feminina não funciona como um botão que liga e desliga do nada. Ela responde ao ambiente emocional que você cria. Se você começa a agir com insegurança, buscando validação o tempo todo, mandando mensagens sem parar, querendo atenção constante, você muda o jogo. Não é que ela virou outra pessoa, é que você apresentou uma versão sua que não sustenta mais o interesse dela. E a psique feminina reage rápido a isso, mesmo que de forma inconsciente. Vou te dar um exemplo simples para você entender de vez. Imagina que no início você tinha sua rotina, seus objetivos, sua vida andando. Você falava com ela, mas não dependia disso. Aí com o tempo, você começa a largar tudo para responder rápido, cancela compromissos, muda seu comportamento para agradar. O que acontece? Você sai de uma posição de valor e entra numa posição de necessidade. E é nesse ponto que a atração começa a escorrer pelos dedos. E se você não percebe isso agora, o próximo passo é ainda mais crítico. O erro psicológico que faz ela te ver como comum da noite pro dia. Agora repara nisso. Você não virou comum do nada, você construiu isso aos poucos sem perceber. Pois é, aquele cara que antes era interessante, que tinha opinião própria, que não concordava com tudo, começa a desaparecer. E no lugar entra alguém previsível, que sempre diz sim, que evita conflito, que tenta agradar o tempo todo. A psique feminina capta isso muito rápido, e a atração começa a cair sem aviso. Senhores, o mistério não é joguinho, é presença. Quando você mostra tudo de você o tempo todo, quando você está sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre tentando manter a conversa viva, você elimina qualquer espaço de curiosidade. E sem curiosidade, não existe tensão emocional. E sem tensão, não existe atração. É simples. Mas ninguém te fala isso de forma direta. Um exemplo prático. Começa a observar seu comportamento no WhatsApp. Você responde na mesma hora sempre? Puxa assunto o tempo todo? Fica tentando salvar a conversa quando ela esfria? Então pronto, você está criando previsibilidade. Testa o contrário. Ocupa seu tempo com coisas reais. Academia, leitura, livros como As 48 Leis do Poder ou Mindset, projetos pessoais. Deixe ela vir até você também. Porque se você não mudar isso, o próximo erro é ainda mais profundo. Você parou de desafiar, e ela parou de sentir. Agora presta atenção, porque isso aqui é sutil. Você confundiu conexão com conforto excessivo. No começo, você provocava, brincava, tinha opinião, criava pequenas tensões saudáveis. Isso gerava emoção. Só que depois você começou a evitar qualquer desconforto, qualquer discordância, virou um ambiente neutro. E a psique feminina não se conecta com neutralidade, ela se conecta com emoção. Pois é, senhores, sem desafio, não existe estímulo. E não estou falando de joguinho barato ou manipulação,
Estou falando de presença forte. De você não ter medo de discordar, de impor limites, de não aceitar tudo só para manter ela por perto. Quando você abre mão disso, você mata a tensão emocional que sustentava a atração desde o início. Exemplo direto: ela cancela algo de última hora e você responde tudo bem, sem problema toda vez. Você acha que está sendo compreensivo, mas na prática está mostrando que aceita qualquer coisa. Agora compara com alguém que diz: pô, não curto isso, vamos marcar direito outro dia. Isso gera respeito. E sem respeito, o que vem depois não é bonito. Ela não perdeu interesse, ela perdeu admiração, e isso muda tudo. Agora aqui, você precisa entender uma coisa que quase ninguém fala: atração sem admiração não se sustenta. Você pode até manter atenção, conversa, proximidade, mas se ela não te admira, o desejo começa a morrer em silêncio. E o problema é que muitos homens trocam admiração por aprovação constante. Repara nisso: no início, você tinha postura, tinha foco, tinha direção. Você não girava sua vida em torno dela. Isso gera admiração automática. Mas com o tempo, você começa a colocar ela no centro, começa a validar tudo, começa a agir como se ela fosse superior na dinâmica. E aí, meu amigo, a psique feminina muda completamente a forma como te enxerga. Quer um exemplo aplicável? Investe em você de verdade. Treino consistente, leitura estratégica, livros como O Poder do Hábito, desenvolvimento profissional. Tenha metas claras. Não fale disso o tempo todo, viva isso. Porque a admiração não vem do que você diz, vem do que você demonstra. E quando isso se perde, a próxima fase é inevitável. Quando você se entrega demais, ativa o instinto contrário nela. Olha só que interessante, quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Parece contraditório, né? Mas é exatamente assim que funciona. Quando você se entrega demais, rápido demais, intenso demais, você elimina o processo. E a psique feminina valoriza o processo muito mais do que o resultado imediato. Senhores, disponibilidade excessiva não é virtude nesse contexto, é sinal de desequilíbrio. Quando você está sempre ali, sempre pronto, sempre esperando, você não gera escassez, não gera valor percebido. E sem valor percebido, a atração começa a enfraquecer, mesmo que ela não saiba explicar o porquê. Exemplo simples: você para de fazer suas coisas para estar disponível para ela. Cancela a academia, deixa amigos de lado, muda sua rotina. Isso passa uma mensagem silenciosa: minha vida gira em torno de você. Agora pensa, isso gera atração ou pressão? Pois é. E enquanto você não percebe isso, os sinais começam a aparecer. Os sinais estavam lá, você só ignorou porque estava emocionalmente investido. Agora repara nisso com honestidade. Os sinais sempre aparecem. A demora nas respostas, a mudança no tom, a falta de iniciativa, o distanciamento sutil. Mas você, emocionalmente envolvido, começa a justificar tudo. Ela está ocupada, é só uma fase, eu devo estar pensando demais. E assim, você ignora a realidade. Pois é, a psique feminina comunica muito mais pelo comportamento do que pelas palavras. E quando a atração começa a cair, isso aparece nas atitudes. Só que quanto mais investido você está, menos você enxerga. Você passa a reagir ao invés de observar. E reação emocional raramente resolve alguma coisa. Um exercício prático: começa a observar padrões, não momentos isolados. Ela investe na conversa? Ela puxa assunto? Demonstra interesse real? Se a resposta for não, para de insistir, foca em você. Porque continuar forçando presença só acelera o afastamento. E isso leva direto ao ponto final dessa dinâmica. A verdade que ninguém quer aceitar: atração responde a comportamento, não intenção. Agora eu vou te falar algo que talvez você não queira ouvir. Não importa o quanto você seja bom, intencionado ou esforçado. Atração não responde à intenção, responde a comportamento. Você pode querer fazer tudo certo, mas se suas atitudes demonstram insegurança, dependência e falta de direção, o resultado vai ser o mesmo. Senhores, isso aqui muda o jogo, porque tira você da posição de vítima e coloca você no controle. Não é sobre culpar o outro lado, é sobre entender que suas ações moldam a dinâmica. E isso é libertador, se você souber usar. Agora me diz, você vai continuar repetindo os mesmos padrões esperando resultado diferente?
Ou vai começar a ajustar comportamento, postura e mentalidade? Porque a partir daqui, não é mais sobre ela. É sobre o tipo de homem que você decide se tornar.